Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Vai curtindo, vai se inscrevendo, porque hoje temos um assunto muito bacana para quem tem interesse nas inovações industriais. Pela primeira vez, e é com muita felicidade que eu anuncio isso, nós vamos ter aqui um representante da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que muita gente não conhece, desconhece por completo essa instituição que facilita, cria condições e estimula a inovação industrial no nosso país. Quem acompanha o canal sabe que a inovação industrial é uma defesa, uma bandeira nossa, porque uma indústria que não se sofistica, que não inova, é uma indústria que se atrasa, que leva a economia a ser uma economia que não aprende, uma economia que vai aos poucos perdendo qualidade, sofisticação, perde o bonde da história. Por isso, entrevistar a Embrapi faz sentido para um canal que defende a sofisticação produtiva, a inovação tecnológica da sua indústria, como é o caso da Revolução Industrial Brasileira. Para representar a Embrapi hoje aqui, com muita honra e felicidade, eu anuncio o José Luiz Gordon. Ele é diretor de Planejamento e Gestão da Embrapi. Zé Luiz, muito obrigado pela entrevista. Eu queria começar já te colocando uma primeira pergunta, que é, na verdade, um pedido de apresentação. Conta para o pessoal que assiste o canal o que é o sistema Embrapi, o que vocês fazem, como funciona, né? Qual é a importância da Embrapi dentro aí do marco institucional brasileiro de indústria e inovação? Obrigado, Zé Luiz. Bom, Fausto, obrigado pelo convite para poder falar um pouquinho sobre a Embrapi. Parabenizar pelo seu canal, porque eu acho que ele cumpre um papel super relevante, está discutindo a questão da inovação, da indústria. A gente precisa cada vez mais estar discutindo isso e botando na pauta do país, né? Então, eu particularmente sou um fã do canal, assisto várias entrevistas que você faz aí. Especificamente sobre a Embrapi, ela tem uma função. Vou comentar um pouquinho sobre como a gente foi pensada a Embrapi, porque eu estou lá desde o começo e depois eu falo um pouquinho dela atualmente. A Embrapi ela foi pensada, ela surge com uma demanda do setor produtivo, tá? O setor produtivo tinha uma demanda de precisava inovar, de precisava de um modelo menos burocrático, menos travado, mais ágil, porque inovação é algo que precisa de muita agilidade, muita flexibilidade, né? Não dá para ser algo como a gente costuma apoiar aqui no Brasil, travada como é o sistema público brasileiro para apoiar certas coisas, né? É diferente de você comprar um copo, é diferente até de você fazer uma obra civil, a inovação, né? Ela tem trajetórias que vão dando problema no meio dela, você tem que mudar a trajetória tecnológica. Então, tinha essa demanda no âmbito da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, mais especificamente da Mobilização Empresarial para a Inovação, a MEI, da CNI, e a Embrapi é uma demanda que vem para o governo acha interessante isso, né? Isso lá em 2011 surge essa demanda, e aí a inspiração, de certa forma, além da Embrapa, pelo próprio nome, um pouco que a Embrapa fez para a agricultura, tentar fazer algo para a indústria, apesar de serem absolutamente distintas e de diferentes as dinâmicas desses dois setores da economia. Outra fonte de inspiração muito grande é a Fraunhofer na Alemanha, que você constantemente comenta sobre a indústria alemã, né? Então, a Fraunhofer na Alemanha cumpre um papel muito importante de ajudar a indústria alemã, principalmente as médias, pequenas, mas também as grandes, a serem inovadoras. Então, como é que fazia aproximação, criava um modelo mais ágil, mais flexível, para trabalhar com demandas do setor produtivo para inovação, juntando com centros de pesquisa, seja de universidades, seja centros de pesquisas da rede Senai, seja centros de pesquisas de universidades estaduais, federais, universidades privadas, centros de pesquisas privados sem fins lucrativos. Aqui no Brasil, a gente tem muitos centros privados sem fins lucrativos, centros de pesquisa privados sem fins lucrativos, que são criados aí no âmbito da lei de informática, no âmbito da obrigatoriedade de petróleo, da ANEEL, da obrigatoriedade de P&D. Como é que a gente botava esses centros para trabalhar de forma mais conectada de verdade com a demanda do setor produtivo por inovação, com aquilo que o setor produtivo precisava para atender eles, e de um modelo muito, muito ágil, muito flexível, muito leve, né, para atender, e que também diminuísse os custos e os riscos do setor produtivo, né? Historicamente, nenhum país se torna inovador se não tem o apoio maciço do governo, fazendo apoio, principalmente usando instrumentos estratégicos, a gente pode até discutir uns poucos lá para frente, como os recursos não reembolsáveis, que diminuem tanto o custo como o risco, né, para a atividade de inovação, porque isso é aquele recurso que a empresa não precisa devolver, digamos assim, né. Então, foi nesse contexto que surge, e aí pensa-se como fazer isso. E, então, cria-se a Embrapi, né,
Inicialmente, se faz um projeto piloto da Embrapi por 2 anos, onde não existe a Embrapi, para testar se o modelo dava certo. O modelo dá certo, aí simula, se faz um arranjo institucional lá um pouco diferenciado, aí dá certo, depois de 2 anos, cria-se a Embrapi, e aí decide criar a Embrapi como uma instituição privada. Então, a Embrapi não é uma instituição pública. Apesar do nome Empresa Brasileira, na verdade, foi um nome fantasia. O nome é Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, né? É uma instituição privada. E isso dá muito mais flexibilidade para ela fazer o apoio à inovação, porque ela não tem as amarras tradicionais do setor público. Bom, o que a Embrapi faz? Né? Falei aqui da questão institucional. A Embrapi apoia projetos que envolvam centros de pesquisa e empresas. A Embrapi credencia centros de pesquisa pelo Brasil, então de universidades federais, da rede Senai, privados, sem fins lucrativos, das universidades estaduais, seja de quem for, o que tem de melhor, e aí faz uma chamada pública para credenciar esses centros. Hoje, são 41 centros, tá? Credenciados, mas a rede está em expansão, então até o final do mês chegaremos a mais 50 centros credenciados. Ao mesmo tempo, hoje são 41 centros, mas foram credenciados 44, 3 deixaram de ser unidades Embrapi, porque a gente estabelece metas para esses centros, né, que eles são avaliados. A principal meta é atender o setor produtivo na atividade de inovação. Eles não estão cumprindo com isso, eles deixam de ser unidades Embrapi, são descredenciados. Então, a gente credencia esses centros por um processo muito rigoroso de avaliação, em que a gente olha a capacidade técnica, a infraestrutura que ele tem para atender o setor produtivo, se tem capacidade realmente de atender o setor produtivo, agilidade, flexibilidade, se tem gestão de projetos, gestão de processos, gestão de risco de projetos, tudo isso. Faz uma análise muito grande, inclusive com avaliadores externos, são pessoas realmente de P&D do setor produtivo, e depois que esses centros são credenciados, eles passam a poder operar no modelo Embrapi. E aí, para realizar projetos com empresas, tá? E eles têm que realizar projetos com empresas. A Embrapi só fomenta projetos que envolvem empresas e centros de pesquisa. Então, todos os projetos têm que envolver uma empresa. Então, a gente tenta mudar um pouco a lógica desses centros a partir do momento que eles têm que trabalhar com a empresa. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente tem, eles têm metas que a gente chama de prospecção de empresas. Esses centros, tradicionalmente, estão acostumados a ficar sentados lá na cadeira deles, esperando que, pelo nome dele, uma empresa apareça ali e ele vai fazer, ou no máximo vai ter um aluno dele que vai para essa empresa, vai fazer um mestrado, doutorado ali, mas eles não têm uma equipe que vai bater na porta da empresa. Então, com a Embrapi, eles passam a ter que ter essa pessoa profissional que vai bater na porta da empresa e perguntar o que você precisa, como é que eu posso te ajudar, quais são os seus problemas, o que você quer fazer no futuro e como é que eu, com minha competência tecnológica, posso te ajudar. Então, você muda um pouco essa lógica deles. E todo projeto financiado, todo projeto que envolve a Embrapi e que a Embrapi está apoiando por esse modelo, a Embrapi financia esse projeto com recursos não reembolsáveis. Tradicionalmente, o modelo da Embrapi é de 1/3, então a gente fomenta 1/3 do projeto com recursos não reembolsáveis em média, tá? Isso é para o portfólio, na verdade. Cada instituição dessas unidades, desses centros de pesquisa, que a gente chama unidades Embrapi, eles têm lá um portfólio. Então, no portfólio deles tem que ser 1/3 no máximo da Embrapi. Tem projeto que pode ser 50%, tem projeto que pode ser 10%, então isso varia. Mas eles acabam sendo conservadores e colocando 1/3, tá? E o restante uma parte vem do centro de pesquisa em econômico, no uso da máquina dele, do centro de pesquisa, e o restante vem do setor produtivo. Então, também, além de cumprir esse papel de fazer a interação entre centros de pesquisa e empresas, de fazer essa interação de troca de conhecimento entre os dois, tem um papel também muito importante, que é de alavancar investimento privado, né? Inovação. Porque a gente vai falar, nós vamos botar aqui 1/3, mas tem que vir investimento privado aqui. E a meta que a gente tem é no mínimo 1/3 do setor privado. Hoje está praticamente 50% do setor privado, 49,7%, digamos assim, né? Então, praticamente 50%. Então, tem esse papel também, porque aqui no Brasil, historicamente, né? Depois a gente pode discutir isso mais profundamente, o setor privado, ele investe ou a mesma coisa que o setor público, né, nas estatísticas, ou às vezes menos. E no setor privado, na verdade, que é o setor empresarial, inclui a Petrobras. Então, se você tirar a Petrobras desse número, então o número despenca mais ainda, né? Então, a Embrapi tem cumprido esse papel de também puxar o investimento empresarial por inovação. Então, hoje, a Embrapi é muito nova, ela tem a Embrapi mesmo, como instituição, vai fazer 6 anos de operação, né? São praticamente 1.000 projetos que a gente apoiou, com quase 700 empresas, então tem um conjunto variado de empresas, em mais de 1,5 bilhão em projetos. Então, a gente já
costuma fazer, é esse o modelo que a Embrapi funciona. Tem uma coisa muito importante do modelo Embrapi, que é o diferencial para qualquer outra, Fausto, que é o seguinte: a Embrapi não opera com edital para projeto das empresas, tá? Então, a qualquer momento, quando a empresa precisa fazer um projeto, isso é muito importante para a empresa, porque as empresas, o problema aparece em algum momento. Se precisa de esperar um edital ser aberto, isso é muito ruim para a empresa. Empresas, por exemplo, aí empresas talvez maiores, com maior estratégia, elas fazem o que elas chamam de funil, né? Elas começam com um conjunto de projetos, elas vão afunilando, e aí vão tirar lá 1, 2 projetos que elas têm de orçamento e vão fazer. Mas normalmente elas precisam do apoio público. E se chegar nessa hora, não precisa esperar um edital ser aberto, é muito ruim. Então a gente trabalha fluxo contínuo. A qualquer momento pode atender o projeto da empresa. E de uma forma muito rápida e muito ágil. A empresa procura um desses centros da Embrapi, hoje 41, vão chegar a 56, mais de 50 centros, e negocia com ela o projeto, fecha o projeto, a parte técnica, financeira, a parte de prazo, tudo. E essa instituição, esse centro de pesquisa, que a gente chama de unidade Embrapi, que vou reforçar aqui, toda vez que eu falar unidade Embrapi são centros de pesquisa, eles têm autonomia para fechar o projeto. Então, tem projeto que foi fechado em 4, 5 dias, né? A média dá em torno de 2 meses. Mas tem projetos de 4, 5 dias. Nesse período de coronavírus, nós tivemos uma grande ação para apoiar projetos ligados ao coronavírus, muita coisa ligada à nacionalização de componentes de respiradores, né? Acelerar a produção de respiradores, EPIs, higienização, testes. E os projetos foram contratados em dias, né? 1, 2 dias, 3 dias, porque tem que contratar rápido para a empresa sair fazendo desenvolvimento muito rápido para entregar logo para a sociedade, né? Então, é muito rápido, é muito ágil esse processo. E uma outra característica, como a Embrapi não a Embrapi, ela recebe recursos, essa é uma coisa que eu não expliquei, ela é uma organização social. Então, ela recebe, é uma organização social, então ela tem um contrato com o governo federal, e ela recebe recursos dos ministérios, fundamentalmente, né? Do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, agora caiu a Comunicações, e o Ministério da Educação. Com base nesses recursos públicos é que ela faz esse fomento, tá? Então, assim, ela tem um recurso público, só que tem uma diferença para a Embrapi. Esse recurso público, a partir do momento que ele vem para a Embrapi, ele perde o caráter público, por a gente ser uma OS, uma organização privada. Então, a gente não tem as amarras do setor público, ele é muito flexível. Os recursos, tradicionalmente, as empresas que já pegaram apoio de instituições públicas, sabem quando você pega um projeto, você tem que colocar lá as rubricas, eu vou gastar em A, em B, em C e em D. Mas no meio do projeto de inovação, você descobre que você vai gastar quase nada em D, vai gastar muito em outras coisas. Na Embrapi não tem essas travas, porque no projeto tradicional você precisa pedir autorização. Na Embrapi não tem, você sai fazendo e o projeto o centro de pesquisa vai fazendo, só comunica no nosso sistema, tem algum sistema, comunica e vai fazendo. Isso dá muito mais flexibilidade e agilidade. É bom falar também que, além desses fontes de recursos que eu coloquei aí, a Embrapi também tem outras 2 fontes de recursos, né? A política automotiva, que é o Rota 2030, ela tem foi feita de uma forma muito inteligente. Primeiro, porque ela focou no P&D. Segundo, ela criou o seguinte, pelo ex-tarifário, ou seja, as empresas que importam, ela pode escolher pagar o imposto de importação ou depositar 2% disso em alguns programas prioritários que o governo criou. E esse recurso, as empresas depositam, mas as empresas não depositam no governo, elas depositam direto nos programas prioritários. Então, esse recurso nem vai para o governo. Ele é depositado direto numa conta que a Embrapi tem outros 5 programas prioritários, tá? E esse recurso não tem menor chance de ser contingenciado. Então, menor chance ainda, porque não vai para o governo. A mesma coisa aconteceu agora na nova lei do bem, que saiu, nova lei de informática, que foi revisitada agora, foi criado um dispositivo, já existia isso também, programas prioritários. As empresas, em vez de... Aí era uma decisão da empresa, ela às vezes não ia atingir lá os 4% obrigatório da lei de informática, ela poderia depositar num programa prioritário, existiam outros 5, a Embrapi, desde o ano passado, é coordenadora de um específico para a Internet das Coisas e Manufatura 4.0, não vou cumprir, não vou conseguir depositar o recurso lá. Agora, houve uma mudança muito grande na lei, que os recursos do FNDCT, que é o fundo que gera recursos para ciência, tecnologia e inovação, a empresa pode ou depositar no FNDCT no governo ou depositar nesses programas prioritários. E quando ela deposita nesses programas prioritários, não tem a menor chance de ser contingenciado. Então, agora a gente está criando esses 2 outros fundos de recursos, um específico para mobilidade e logística ligado à Rota 2030 e um específico para a Internet das Coisas e Manufatura 4.0 na lei de informática.
e são recursos que não passam, são recursos que, obviamente, fazem parte de incentivos fiscais que o governo dá, mas não passam pelo governo, diminui o perigo de serem contingenciados, ou seja, vão alimentar mais o sistema e ajudar a gente conseguir ajudar mais o setor produtivo. Então, assim, de forma geral, é isso que a Embrapi faz. Convido as empresas aí que estiverem assistindo o canal para procurarem essas nossas unidades da Embrapi, para fazerem seus projetos. Elas todas têm muita competência, têm tido muitas empresas e coisas muito relevantes, Fausto. Pois é, Zé Luiz, eu gostei muito da sua primeira resposta, porque você, na completude da sua análise, né, de quem está por dentro, então enxerga muito bem e conhece, né, explicou, sem querer querendo, você explicou o que pode ser um desenho institucional favorável, né, que facilite e promova o desenvolvimento do país, né? Que é uma coisa que o nosso debate econômico, né, empobrecido atualmente, né, esqueceu de perceber. Então tem muita gente, inclusive nova, né, que está aí tentando debater e compreender, que ainda já não sabe que podem existir desenhos institucionais como esses que, né, facilitam, desburocratizam e canalizam recursos para o desenvolvimento de inovações tecnológicas que, no fim das contas, ajudam a manter o padrão industrial do país e os padrão, logicamente, de renda, né, de produtividade da economia. Agora, você terminou sua fala fazendo um convite às empresas. Você que conhece o canal Revolução Industrial Brasileira sabe, então, que eu já entrevistei uma série de empresas em feiras comerciais e sempre busco, né, dentro delas, o que eles estão produzindo, quais as inovações, quais são as soluções que trazem, quais são os produtos, seus diferenciais, etc. Esse pessoal todo que eu conheço, o que eles podem fazer, como eles devem agir para se associar com o Centro Embrapi, na sua localidade, e desenvolver algum tipo de projeto? Qual é exatamente o passo a passo? Tá, legal. Eu vou responder primeiro essa sua pergunta, depois eu vou fazer um comentário sobre a questão institucional. Isso é muito simples. As empresas, elas têm que procurar algum desses nossos centros. Todos esses centros, eles têm um foco tecnológico, tá? A gente parte do pressuposto que esses centros, quando eles vão virar a unidade de Embrapi, a gente fala o seguinte para eles. Na chamada, se candidatem para aquilo que vocês querem ser referência nacional e depois referência mundial, inclusive, tá? Para atrair para cá. E aí tem lá a gente que é específico na área de cyberfísicos, né? Tem outro que é específico na área de manufatura aditiva. Então, assim, no site da Embrapi, vocês vão encontrar esses centros com os focos tecnológicos deles. E esses centros, eles atendem nacionalmente. Então, eles não atendem só a região. Vou dar um exemplo muito que eu sempre gosto de dar para explicar isso. 2 exemplos. Um é o Centro de Engenharia de Campina Grande, na área de software e automação. É um centro que tem mais projetos na Embrapi. Eles atendem empresa de Pelotas, no Rio Grande do Sul, do setor médico. A empresa conhecida como Life Médica, uma grande empresa do setor aí nacional. Uma empresa nacional, não é grande, mas é uma média empresa, mas muito importante do setor nacional. E atende lá, né? Então, assim, eles são nacionais. Então, esses centros já atendem nacionalmente, né? Por incrível que pareça, 43% dos nossos projetos estão na região Nordeste. Então, o Nordeste tem centros muito fortes. O Senai Cimatec na Bahia, o Instituto Federal do Ceará, o CEI em Campina Grande, o César em Recife. Então, tem uma pujança de centros de pesquisa muito boa no Nordeste, né? E não existe nenhuma obrigatoriedade para ter lá, simplesmente a competência deles. Então, os centros, a empresa tem que procurar algum desses centros. Lá no nosso site tem um contato desse pessoal, procurar esses centros e negociar com eles o escopo. Olha, eu tenho esse problema, eu preciso de um projeto aqui com inteligência artificial, vou procurar o Departamento de Computação de Minas Gerais, porque eu quero fazer um projeto com inteligência artificial para poder melhorar aqui minha produção, usando os dados que eu tenho, otimizar a produção, melhorar o processo interno aqui de produção, tá? Então, você procura o centro lá, negocia com ele, o projeto fala, eu tenho mais ou menos essa ideia, algumas empresas têm só um problema, algumas já têm alguma ideia do que fazer, procura o centro, discute com ele qual é o projeto que precisa, o centro tem autonomia para aprovar o projeto. Então, você não vai ter que submeter e esperar a Embrapi aprovar, não. O centro tem autonomia para isso. Por isso que é muito rápido, muito fácil. Procure as unidades da Embrapi, negocie com eles o escopo técnico financeiro do projeto, procure a melhor unidade. Às vezes você pode procurar mais de uma, porque algumas, principalmente nesse mundo de tecnologia da informação e comunicação, existe uma zona cinzenta ali, que algumas fazem o mesmo que o outro, né? Para ver quem entrega o melhor projeto, procurem eles e negociem o projeto. Então, não tem edital, como eu falei já inicialmente, procura direto, não precisa esperar abrir uma chamada para o projeto. Isso dá... Muitas empresas, às vezes, quando eu falo isso, que ainda não conhecem a Embrapi, elas acham que tem pegadinha aí. Não é possível que seja uma coisa tão simples, tão fácil, né?
Falou, não, é assim, é simples. Ela falou, não, mas não é possível. Não, vai precisar de uma aprovação da Embrapi. Não, não tem. A Embrapi, depois, né, de todo o projeto contratado, nós vamos acompanhar, nós acompanhamos isso periodicamente. Nós temos um modelo de acompanhamento, a equipe técnica ia, né, agora estamos esperando um pouco, mas por causa do coronavírus, mas nós vamos em todas as unidades, fazemos inspeções anuais, grandes avaliações bianuais, e todo o projeto finalizado vai um questionário para a empresa para ela responder a satisfação dela com o projeto. Custo de projeto, tempo de projeto, gestão de risco. Então, nós temos lá 90% de grau de satisfação das empresas, 97% das empresas dizendo que aumentou a capacidade de inovação interna da empresa, 90% satisfeitas com o prazo dos projetos. São perguntas que a gente faz, é importante para a gente melhorar o modelo Embrapi, cobrar aquela unidade porque ela não atendeu bem aquela empresa, quais são os problemas. Então, tudo isso é feito pela gente. Mas, como a tua pergunta é essa, de forma muito fácil, procura a unidade Embrapi, negocie o projeto no foco que você precisa. Sobre essa questão institucional que você colocou, só uma opinião. Realmente, no Brasil, nós temos muita dificuldade com modernização de instituições, sabe? Nós temos muita dificuldade. Nós temos que pensar isso. Eu sempre brinco, assim, algumas instituições hoje de fomento ao sistema de ciência, tecnologia e inovação, se você enxurrá-la de dinheiro, talvez nós não tenhamos solução. São instituições travadas, burocráticas, entendeu? Que não conseguem estar no tempo do setor produtivo. Eu tive recentemente nos Estados Unidos e estava assistindo, fui lá na Qualcomm, né? Qualcomm é uma empresa fantástica, né? E eles falaram, uma empresa que investe 25% do faturamento em P&D, né? E eles falaram que o tempo o ciclo do produto deles é de 8 meses. Os produtos da Qualcomm é de 8 meses. Cada 8 meses tem que ter novos produtos. Você imagina se ele tem que esperar um ano para ter um projeto aprovado aqui com apoio do governo? Então, não tem. Assim, nós temos que repensar as instituições no Brasil. Por exemplo, você vai no Reino Unido, o Reino Unido ele ficou muito no setor financeiro e percebeu que ele precisava do setor industrial e começou a montar instituições. Começou lá o Inovativo OK, tinha as várias instituições. Hoje o Reino Unido juntou tudo embaixo do que eles chamam de UKRI, que é Research and Innovation, juntou todo mundo embaixo e falou, preciso coordenar isso aqui. No Brasil, se você falar, vou juntar todo mundo, repensar, isso vira um caos. Eles sempre falam assim, as instituições de apoio à inovação tendem a ser, deveriam ser semipúblicas, tendo a gestão, uma coordenação pública, mas quase privadas, como é a Fraunhofer na Alemanha, né? A Fraunhofer na Alemanha, ela recebe um grande recurso público, está ligada muito ao setor público, mas ela é gestão privada, porque a inovação é muito complexa. É muito complexa e também carrega com ela riscos, né, de modificações, né, riscos de protótipos que precisam ser refeitos, né, e isso também o que eu acho interessante no caso da Embrapi, aqui me permitindo um comentário, é que ao carrear certa quantidade de recursos públicos, mas sem a burocracia típica, né, para dentro dos projetos, ela garante aquele conforto financeiro que, em geral, a empresa sozinha não pode, né, produzir para ela própria, não é isso? Porque também existe um certo, não sei, uma visão, né, que sugere que a inovação seja financiada apenas com recursos privados. E, historicamente, isso não tem muito registro de sucesso, né? Ou eu estou errado? Não, você está perfeito. Não existe registro de sucesso do desenvolvimento industrial de qualquer país e a inovação, como sempre, sem ter um apoio público de política pública com muito recurso, né? Tradicionalmente, o que as pessoas pegam os dados do Brasil e falam assim, né? Voltar um pouco naquele dado que eu tinha colocado. O Brasil o setor público investe mais ou a mesma coisa que o setor privado, né? Aí você vai lá para a Coreia, aí você vai para os Estados Unidos, você vai para Israel, o setor público investe menos no setor privado. Mas você tem que abrir esses dados e entender a política pública, né? Por exemplo, quais são os instrumentos que o pessoal nesses países utiliza no setor público para alavancar o investimento privado, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza os instrumentos corretos para alavancar o investimento privado? Então, lá, a minha opinião, não, a gente não utiliza os instrumentos corretos. Lá fora, você vai pegar os Estados Unidos, né? Que é o caso mais claro aí, a Mariana Mazzucato tem uma série de textos e artigos falando sobre isso. Eles usam o recurso público de forma que você vai alavancar o setor privado. Eles usam, primeiro, compras públicas a rodo, né? Muita compra pública para alavancar, muito. Usam o departamento de defesa com um mote de segurança nacional, né? Para fazer e alimentar as empresas todas lá, e usam muito recurso não reembolsável, né? Que eles chamam de grant, né? O tal do recurso não reembolsável para alimentar muito fortemente o setor. E aí, esse tipo de recurso não reembolsável, você bota um recurso não reembolsável, um recurso dentro da empresa não reembolsável, né?
E aí você consegue alavancar o investimento dela, você consegue botar recurso não reembolsável para ela fazer interação com ICTs. Você coloca desafios em encomendas tecnológicas do Estado e fala o seguinte, olha, eu quero o Departamento de Defesa faz muito isso, eu quero aqui um robô que suba esse prédio, entendeu? E bota dinheiro, aí ele vai fazer um funil, pode ser que não esteja nenhum robô que suba esse prédio, mas vai sair um monte de tecnologia ali que depois o Departamento de Defesa vai comprar. Mas por que o cara vai investir nisso aí? Porque ele sabe que se ele der certo, ele vai ter a venda, entendeu? Para o Departamento de Defesa, que é mais caro. É a mesma coisa na Coreia, a mesma coisa na China, a mesma coisa na Suécia, no Israel. Eu fui para Israel recentemente, estive no Israel esses últimos 1 ano e meio lá 2 vezes, e é isso que eles fazem. É muito grant, muito recurso público não reembolsável nas empresas, porque aí você faz a empresa alavancar, porque ela vai gastar mais, porque ela vai ter. O que a gente faz no Brasil? Como é que funciona o modelo brasileiro? O modelo brasileiro, quais são os 2 principais instrumentos públicos para a inovação no Brasil? Crédito e incentivo fiscal. Você vai falar em crédito nos países mais desenvolvidos que usam inovação, eles nem entendem direito o que você está falando em crédito para inovação. É muito pouco, e eles acham muito estranho quando você não fala que é não reembolsável, né? Eles têm muita dificuldade de entender, eles só trabalham, eu tive a oportunidade, a Embrapi tem algumas parcerias internacionais, a gente fomenta projetos de empresas brasileiras, né? E a gente faz a parceria com a agência de fomento internacional, que eles fomentam a parte da empresa do outro país para fazer projetos conjuntos, empresas brasileiras com empresas de outro país, projetos de inovação, né? A gente tem isso com Israel, Suécia, Suíça, Alemanha, né? E em algum momento a gente fez com algumas instituições, queria fazer parceria junto com outras instituições que fazem crédito aqui no Brasil. Eles não entendem. Mas como vocês estão botando crédito para inovação? Eles têm muita dificuldade de entender o crédito para inovação. Normalmente é grant, é o não reembolsável, seja para interação em CT empresa, seja direto na empresa, que aqui no Brasil a gente criou também essa coisa da subvenção econômica não reembolsável, né? O Brasil criou essa institucionalidade diferente. Então, o dinheiro que é não reembolsável direto para a empresa chama subvenção econômica. O dinheiro que é não reembolsável para centros de pesquisa, para interação entre a empresa, é o não reembolsável. No resto do mundo não existe, né? É só não reembolsável. Não reembolsável, você bota na empresa e você bota em qualquer lugar. Mas a gente criou 2 instrumentos, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o crédito, que é um instrumento muito ruim para a inovação, até pouco tempo atrás era o principal, né? E o incentivo fiscal, que é um instrumento interessante, mas não é um instrumento que você cria mercado, não é um instrumento que você traz novas empresas para investir em inovação. O que você faz, as empresas que estão investindo em inovação vão investir mais, porque tem incentivo fiscal, vão, em alguns casos, trocar, né? Fazer a troca do que investir. Mas não é um instrumento que muda a trajetória da empresa, não é um instrumento que cria novos mercados. Para isso, você tem de compras públicas e os recursos não reembolsáveis, né? Então, aqui no Brasil, a gente não faz isso. Né? A gente não tem. Então, assim, em todos os países do mundo, como você colocou, tem muito recurso público. Esse muito recurso público alavanca mais ainda investimento privado. E aí faz com que cresça o investimento privado. Mas não existe nenhum caso que você tenha tido um desenvolvimento que não tenha o setor público entrando muito forte. Na China, hoje, isso é claro, né? Não precisa nem discutir. Mas, assim, você vai na Suécia, a Suécia bota 100% muitas vezes para as empresas. Você vai nos Estados Unidos, todo mundo fala do Vale do Silício, né? Mas o Vale do Silício não existe se não fosse o SBIR, né? Que é o Small Business Innovation Research, que coloca 3 bilhões por ano em startups, 100% para startup, inclusive permite que ela tire lucro disso, e fez o Vale do Silício ser o que é, com base no Departamento de Defesa americano, que comprava dessas empresas e continua comprando até hoje. Então, é muito difícil falar sem o apoio do governo e com os instrumentos corretos, Fausto. Isso é uma coisa que eu defendo muito e o modelo da Embrapi está conseguindo fazer isso, né? Ele coloca no reembolsável e está alavancando investimento privado. Isso é uma coisa, não adianta a gente fazer uma política bonita no papel se a gente não tem os instrumentos corretos, sabe? A política no papel não vai dar em nada, tem que ter os instrumentos corretos. Claro. Zé Luiz, deixa eu até... A entrevista vai continuar, antes que você que está nos assistindo aí já fique achando que terminou. Não terminou, mas eu preciso fazer um agradecimento aqui especial ao Zé Luiz, porque em todo esse tempo no canal, eu tenho feito um esforço muito grande de perguntar para pessoas, principalmente da área econômica, como você também né, mas que tem uma inserção universitária, acadêmica, né, sobre política industrial. E tem reflexões maravilhosas já registradas no canal sobre política industrial, porém nenhuma delas com essa... carne prática, né? Essa carne de realidade que você colocou agora.
Eu acho que depois de assistir essa sua última resposta, assim, acabam quaisquer dúvidas que possam existir no nosso público em relação ao que deve ser uma política industrial. E você enumerou país atrás de país, aí, exemplo atrás de exemplo, que fazem política industrial e disse exatamente como é feito. Ou seja, eu tenho que te agradecer porque você acabou de resolver um baita de um problema do público aqui do canal. Mas, Luiz, então, prosseguindo a entrevista, eu queria te perguntar o seguinte: 900 e poucos projetos eu andei pesquisando, né, no site da Embrapi, nesses anos, né, de funcionamento da instituição, já foram aprovados, realizados. Me dá alguns exemplos, casos de sucesso aí que vocês conseguiram, que você realmente traz no coração, assim, casos que você diz, pô, esses são o orgulho da instituição. Fala aí alguns. Legal, legal. Vou contar, só para uma coisa que eu não comentei, a Embrapi apoia fundamentalmente projetos do que a gente chama de Vale da Morte, tá? Ou usando o linguajar mais técnico, que chamam de TRL, né, que é o grau de maturidade de 3 a 6, que é onde ali a maioria dos projetos morrem, né? Tecnicamente, né? Depois tem a parte de mercado, que é outro gargalo, que é outro Vale da Morte. Mas, tecnicamente, o Vale da Morte é ali, até chegar à prova de conceito, ali, então ali onde a Embrapi apoia. Assim, tem muitos projetos legais na Embrapi. Então, eu vou tentar falar alguns para a gente não tomar muito tempo com isso. Então, por exemplo, projeto de startup que eu gosto muito é um projeto de uma startup do setor da saúde. O que eu fui descobrir nesse projeto? Que os padrões e os protocolos adotados pelos médicos nas UTIs brasileiras, eles seguem o padrão europeu. Então, eles seguem os equipamentos que tem nos hospitais europeus, eles seguem o padrão europeu do homem europeu, ser humano europeu, né, das características europeias. Então, muitas vezes o padrão adotado, às vezes os padrões mandam fazer certa coisa que não tem o equipamento no Brasil, que não é o padrão brasileiro. O que essa startup fez? Ela pegou os dados, ela usou inteligência artificial para isso, ela pegou os dados de todas as pessoas que sobreviveram e que foram a óbito nos hospitais brasileiros, que ela teve acesso a essa base de dados. E com base nisso, ela criou um sistema de machine learning que o médico consegue dizer o seguinte: eu estou com um paciente aqui com essas características, eu quero fazer tal procedimento. E aí ela consegue dizer com uma acurácia super alta: olha, se você fizer isso, a chance dele... Ele dividiu isso em nuvens, tá? Em nuvens azuis e nuvens vermelhas. Vermelhas, obviamente, quem foi a óbito. A chance de você ir para tal ponto e ser igual a tal paciente é tanta, se você usar esse procedimento médico, né? Aí o cara fala assim, não, então vou usar esse... se você usar esse procedimento médico, a chance dele sobreviver é tanta. Então, ela criou protocolos para os sistemas médicos com base nos hospitais brasileiros, com base no padrão de quem sobrevive e de quem falece aqui no Brasil, ou seja, usando inteligência artificial e o sistema de aprendizado a partir de machine learning, né? Então, esse é um projeto que eu acho muito interessante para você utilizar nos hospitais. Alguns hospitais privados já estão começando a utilizar e a testar esse mecanismo. Tem um outro projeto que é ligado ao setor de petróleo. Esse projeto, o Brasil tem essa característica de ter toda a questão das águas profundas, né? E por isso traz muito petróleo, traz muito projeto para cá dessas empresas. Por isso, né? Tem um projeto que a antiga BG e a atual Shell desenvolveu aqui, que é o projeto de robô de inspeção submarina, né? Toda a parte mecânica, a parte de software, de aprendizado, foi desenvolvido aqui também, lá no Senai Cimatec, na Bahia. Esse primeiro que eu falei foi desenvolvido com inteligência artificial no Departamento de Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse outro foi desenvolvido lá na Bahia, no Senai Cimatec, com a Shell. Esse robô, ele desce para fazer inspeção submarina, e ao contrário dos antigos robôs que tem que subir para passar informação, né? Esse robô, ele fica lá debaixo da parte, quando está fazendo análise pré-sal, ele consegue mandar as informações de inspeção, então se tem vazamentos, como não está. Se cai uma pedra, se cai uma rede, ele consegue aprender e desviar esse caminho, e ele vai e volta para uma gaiola embaixo do mar. Os antigos robôs tinham que subir. Esse robô, então, ele tem toda essa inteligência de ir e voltar. E é muito interessante, porque esse robô foi desenvolvido aqui, e aí a empresa que ia produzir teve que se instalar na Bahia, porque criou tanta competência no Senai Cimatec na Bahia para fazer esse robô, que eles tiveram que se instalar lá para aprender com eles para fazer o resto da produção. Então, esse é um projeto muito interessante, toda a parte mecânica, toda a parte de software, de sistema interno, foi desenvolvido aqui no Brasil. Tem também projetos, por exemplo, de empresas como a WEG, então toda a parte de postos elétricos.
nós estamos desenvolvendo com a WEG, então a WEG tem entrado, uma empresa maravilhosa, né, que é a WEG, então nós estamos desenvolvendo postos elétricos da WEG, que está sendo desenvolvido por um projeto que nós estamos apoiando em parceria com a unidade Embrapi CERT, lá em Santa Catarina. Deixa eu pensar em outros projetos aqui. Tem um projeto que é um projeto que envolve, eu gosto muito de projetos que envolvam mais que uma empresa, então tem um projeto que envolve quase 14 empresas. Isso é muito interessante. São empresas do setor de alumínio, junto com empresas do setor automotivo, desenvolvendo ligas conjuntamente, tá? Setor de novas ligas de alumínio para o setor. Então, são empresas concorrentes do setor de alumínio, junto com várias empresas da cadeia, então, Maxon Yosp, que é uma multinacional brasileira, junto com a Fiat, que é uma multinacional, e CBA e outras empresas, se juntaram, 14 empresas, para desenvolverem conjuntamente. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa que as empresas brasileiras têm muita dificuldade de fazer. Então, você vai lá para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Suécia, as empresas desenvolvem conjuntamente, elas botam dinheiro, pagam isso para desenvolver conjuntamente, obviamente com apoio do governo. Normalmente o governo lá bota, você vai conhecer o Manufacture SA lá nos Estados Unidos, que é um centro de manufatura 4.0 dos Estados Unidos. Muitas empresas grandes colocam um para um com o governo para desenvolver projetos conjuntamente, né? Isso é muito interessante que eles fazem lá. Então, é muito interessante esse projeto, que envolve um conjunto muito grande de empresas. Outro projeto muito legal que a gente desenvolveu é um projeto que já está até na segunda fase, de 11 empresas pequenas do setor de baterias. Elas tinham o mesmo problema, era a bateria essa bateria start-stop, ela tinha um problema, a vida útil dessa bateria, ela é muito curta. Então, eles quiseram desenvolver usando grafeno, nanotecnologia. Esse projeto foi feito com o Instituto Senai de Inovação de Eletroquímica do Paraná. 11 empresas pequenas se juntaram, tinham o mesmo problema, dividiram custos, né, porque uma empresa pequena, e desenvolveram essa nova técnicas em bateria. Então, a gente tem muitos projetos assim, eu poderia ficar aqui há um tempão, né? Tem muitos projetos que envolvem... Eu gosto muito de projetos que envolvem mais de uma empresa, porque eu acho isso fantástico. Sim. Aliás, é algo que eu acho que, para esse momento pós-Covid, inclusive, a gente na Embrapi está como um dos nossos focos estratégicos. Fomentar projetos cooperativos, porque é uma forma de se fortalecer cadeia, né? É uma forma de você fortalecer os elos da cadeia quando as empresas fazem projetos conjuntos, tudo isso. A gente tem até alguns modelos diferenciados, Fausto, dentro da Embrapi, no caso de internet das coisas, manufatura 4.0, e no caso de mobilidade e logística, quando são projetos que envolvem duas empresas e pelo menos uma delas com receita operacional bruta menor que 90 milhões, médias pequenas, tá? Pode ser várias pequenas, pode ser duas grandes, uma pequena, uma grande, uma pequena, a gente chega a 50%, a gente bota, em vez de 33%, 50% de apoio, exatamente para estimular projetos de cadeia, para fortalecer os projetos de cadeia, os links de cadeia, e fortalecer a empresa menor aqui na cadeia. Então, existe isso, esse é um modelo que a gente está focando muito forte agora. Convido as empresas para se apropriarem desse modelo também. Então, esses são alguns projetos. Se você quiser, eu posso até falar outros. Tenho muitos aqui, mas provavelmente que eu não tenho os 900 na cabeça, mas tenho alguns que eu gosto muito. São alguns exemplos, né? Eu acho também que cabe ao público que se interessar também dar uma olhada no site da Embrapi, né? Que só para quem for aí pela primeira vez dar uma buscada no Google, né? É Embrapi, né? Com 2 I no final. Então é Embrapi, com 2 Is, para você que quiser buscar no Google e conhecer mais a Embrapi. Ô Zé Luiz, então encaminhando aqui para o final da nossa primeira, espero, né, entrevista aqui no canal Revolução Industrial Brasileira, eu queria te perguntar uma opinião, você que é do meio, do métier da inovação industrial, qual a sua opinião a respeito do Brasil hoje na inovação industrial, na sofisticação tecnológica, produtiva? Inovamos pouco, inovamos muito, é suficiente, é satisfatório? Qual a possibilidade do Brasil ambicionar realmente, né, ter empresas como, né, os países desenvolvidos têm, com todos os benefícios que elas geram, né, para as suas sociedades, em termos de melhores empregos, melhores salários, e do que dependeria, né, a gente chegar a esse nível de projeto de sofisticação produtiva para o Brasil? Então, esse conjunto de opiniões aí, queria te ouvir. Bom, essa pergunta é ótima, né? Eu poderia ficar aqui só uma outra sobre essa. Né? Pois é. Mas, assim, o Brasil está muito atrás da agenda de inovação, isso não precisa... Qualquer ranking de inovação, com todos os problemas que existem nesses rankings de medição, de serem eurocêntricos, tudo isso, o Brasil está atrás. Mesmo os dados recentes saíram da Pintec mostrou a queda, né? Apesar da defasagem, talvez o próximo ciclo seja até pior. Então, o Brasil precisa entrar na agenda de inovação urgentemente. As empresas brasileiras precisam entrar na agenda de inovação.
E o governo brasileiro precisa fazer a política de inovação. São poucas vezes no Brasil, digamos, pós-democratização, que a gente teve realmente uma política industrial de inovação robusta. Lá atrás a gente teve o caso da Embraer, tivemos outros casos muito importantes, tivemos a Embrapa, que foi super importante para a área da saúde, temos a Petrobras ainda, né? Sempre com o Estado muito forte ali, a Vale, que ela faz inovações sim, mas pós-democratização, digamos assim, a gente não teve realmente uma grande política industrial de inovação. Foram feitas algumas tentativas, mas eu considero que nenhuma delas cumpriu um papel realmente capaz de fazer alguma coisa que mudasse estruturalmente o país. Então, a gente precisa, sim, de pensar em inovação. O Brasil precisa sair para essa agenda. E, fundamentalmente, a gente precisa de uma política industrial de inovação. Precisa realmente que isso seja feito. O papel do Estado é essencial, não tem como discutir isso nesse momento, em vários níveis. Eu acho que tem, digamos assim, 3 níveis. Um seria o que a gente... Aí eu vou utilizar um pouquinho o professor falecido e saudoso professor Fábio Weber, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tive um prazer de ser aluno, né, quando eu estava fazendo meu mestrado lá. 3 níveis. Tem um nível que a gente chama de estruturante, né, que são a forma do Estado criar mercados, mudar os padrões, mudar a rotina, mudar as empresas para onde elas vão, né, mudar as rotinas, ajudar a criar novas tecnologias. Então, esse tem que ter políticas estruturantes, tá? E aí, hoje, todo mundo tem falado na Mission Orientes, os desafios que podem ser uma das linhas por dentro disso. Precisam se criar políticas assim, ligar compras públicas. Historicamente, o Brasil tem praticamente 0 casos em que usa compras públicas para fazer inovação. Coisa mais próxima disso são as PDPs da área da saúde, mas são uma política de compra, redução de custo, menos uma política de desenvolvimento tecnológico, mas seria a primeira coisa mais interessante. Então, tem que ter políticas estruturantes, usando compras públicas, recursos não reembolsáveis. Tem uma segunda linha que é a linha de fomento, né? Que aí é você fomentar as demandas da própria empresa. Na primeira linha, você fomenta as demandas do governo, você fomenta as demandas do Estado, e a demanda do Estado vai puxar e criar mercado. Essa é a primeira linha que precisa ter estruturante estratégico. A linha de demanda do Estado, botando a linha e criando mercados. A segunda linha é a linha que eu chamo de fomento, seguindo o professor Fábio Weber, que é a partir das demandas da própria empresa. Então, criar uma linha de você disseminar inovação para um conjunto maior possível de empresas e atender ela. E aí não precisa ser inovação radical, não. A inovação incremental é excelente. Se a inovação for inovação incremental rotineira na empresa, ali constantemente na empresa, é fantástico, né? Só aqui fazer uma digressão, né? Deixa eu falar sobre inovação, vai acontecer isso falso. Se eu fosse fazer coisa mais digressão e sair fora. Você tem 2 modelos, assim, que eu sempre enfatizo. Tem o modelo americano, que é esse modelo que busca sempre disruptivo, quebrar a fronteira tecnológica, né? E está ali. Fez a parte da internet, biotecnologia criou, e vai para a nanotecnologia, e perdeu a corrida do 5G, né? Os Estados Unidos, mas está sempre tentando buscar fronteira tecnológica. É o modelo americano. Você tem, por exemplo, o modelo alemão, que é um modelo menos de disrupção, mas sempre está trabalhando no incremental, mas na alta tecnologia. Então, as empresas alemãs, elas são incrementais, mas na fronteira. Dificilmente o modelo alemão vai criar a internet, vai chegar na biotecnologia, no genoma, mas ele vai estar sempre ali utilizando isso no setor químico, no setor de máquina, no setor de veículos. Qual o padrão? Você tem o padrão asiáticos, que são normalmente esses grandes empresas, grande apoio do Estado, né? Qual o padrão brasileiro ou o padrão sul-americano? A gente não tem um, né? Bem, qual vai ser? Bom, voltando lá para eu parar de fazer a digressão. Essa parte do fomento, ou seja, disseminar o máximo possível, você precisa ter ações que disseminem. E o terceiro, que hoje está muito importante, é o de digitalização da economia. A gente precisa digitalizar a economia, modernizar as empresas. Então, a gente precisa ter esses 3 padrões. Um estruturante, com demandas do Estado, que o Estado vai criar as demandas. O outro, atendendo as demandas das empresas, aí a variada demanda das empresas que existe no Brasil. E o outro, que é essa digitalização. E aí, quando você for fazer as estruturantes, o governo vai ter que escolher alguns setores chaves. Vai escolher alguns setores, não sei se setores ou desafios chaves, né? Eu acho que a questão do setor está um pouco superada. Você tem que pensar a questão dos grandes desafios, que aí vão atender várias. E olhar muito para onde a gente tem demanda, né? Eu sei que muitos dos meus amigos economistas heterodoxos têm uma certa dificuldade quando a gente fala que o setor agro, o setor mineral podem ajudar a puxar. Eu acho que eles têm demandas, são setores que demandam e têm capacidade, sim, de inovar e puxar. E eu vejo isso pela própria Embrapi,
são setores que a gente apoia muito inovação, eles têm inovado, o setor agro hoje já é o segundo em quantidade, a agroindústria já é o segundo na Embrapim em quantidade de projetos de inovação, o primeiro é a saúde. Então, assim, podem puxar, são os setores que puxam demanda, tem outros setores que puxam demanda, que é os setores públicos, nós temos que utilizar isso também, e outras áreas do setor produtivo. Então, é fundamental, e usar os instrumentos corretos. Eu volto a bater nessa tecla, Fausto. Não adianta a gente querer fazer tudo isso e falar assim, nós vamos dar crédito. Porque aí não vai sair nada. Nós vamos compra pública, é recurso não reembolsável, isso precisa ser utilizado, porque o Elon Musk, todo mundo está falando do Elon Musk, né? Mas ninguém fala que o último dado que eu vi foi há 2 anos isso. Ele tinha tido 5 bilhões de subsídio do governo americano para chegar onde chegou, fora as compras públicas da NASA, que compram um monte de coisa dele. Fantástico o Elon Musk fazer. Queria ter outro, queria ter aqui. Isso, entendeu? Mas teve o apoio do governo ali pesado. Então, precisamos sim, para chegar onde a gente chega uma política pública com o instrumento correto, com a estratégia correta. E vale só, o último, vou para encerrar aqui, a gente tem uma capacidade industrial razoável que pode responder de forma até de forma rápida. Por exemplo, nós tivemos um problema dos respiradores aqui no Brasil, né? Que é um setor, máquinas de equipamentos de saúde, é um setor razoavelmente inovador e tem uma estrutura pública, uma estrutura industrial razoável. Mas nós vimos um problema que nós tivemos. Mas conseguiu responder de forma razoavelmente rápida a demanda. O problema qual que é hoje? Que nós, no fundo, não temos demanda. O Ministério da Saúde não está comprando, e esses caras têm capacidade produtiva, mas seguraram, porque o cara não vai investir lá milhões para produzir e não tem para quem vender. Entendeu? Mas hoje o setor produtivo conseguiu mostrar a capacidade. Então, assim, se a gente fizer as políticas públicas, eu acho que a gente consegue, quem está no setor público, responder rápido e fortalecer, criar novas estruturas produtivas. Perfeitamente. E com isso, encerramos essa entrevista genial do Zé Luiz Gordon, em que a gente, afinal de contas, quase que desenha, né, para todo mundo entender como é um caminho, né, que o Brasil pode traçar para melhorar, sofisticar e alterar a sua estrutura produtiva para a de um país que ambiciona o desenvolvimento econômico, né? Aquela situação em que a sociedade consegue finalmente superar essa condição tão trágica que nós temos aqui no nosso país, né, herança histórica, e se tornar um país decente de cidadania, um país onde as pessoas possam realmente ter oportunidade de crescer e chegar ao fim da vida melhor de como começaram. Zé Luiz, quero te agradecer muito, muito, muito por essa entrevista. Admiro a Embrapi, gosto de conhecer mais sobre a Embrapi, me sinto honrado de poder apresentar isso ao espectador aqui da Revolução Industrial Brasileira. Queria deixar para você a oportunidade de dar uma última consideração, uma última palavra, né, para a gente encerrar. Obrigado, hein? Fausto, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de poder falar no seu canal. A Embrapi vai estar sempre de portas abertas aí, se você quiser, para a gente conversar aí. E convido as empresas a acessarem o modelo Embrapi, que é muito fácil, muito simples, e também estou à disposição aí para outros bate-papos. Fantástico. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha, ajuda, porque esse vídeo realmente foi especial, a explicação foi muito bem dada, e eu acho que todo mundo que está acostumado aqui a acompanhar as coisas que a gente publica sentiu a diferença. Muito obrigado, até uma próxima.